A paz de Cristo e o amor de Maria, meus amigos e minhas amigas, caríssimos amados de Deus. Aqui é Billy Gonçalves, da Escola de Fidelidade, e é uma grande alegria estar iniciando essa terceira temporada do nosso podcast Gotas de Fidelidade. Meus irmãos, passamos de 2 anos, estamos aqui com vocês, mais uma segunda-feira. E o tema deste mês é muito especial: profissões e evangelização. Vamos refletir um pouco sobre como as profissões podem ser um meio de levar a mensagem de Cristo ao mundo. E para ficar ainda mais conectado conosco, não deixe de se inscrever neste canal. Assim vocês poderão acompanhar todas as novidades em primeira mão, receberão a notificação sempre que tiver algo novo aqui no canal. Como alguns de vocês já sabem, eu sou contador. E você pode se perguntar: o que a contabilidade se relaciona com a evangelização? Eu posso dizer que a contabilidade pode ser uma forma de servir ao próximo, assim como qualquer outra profissão. A profissão é uma vocação. É assim que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina no número 2429. Quando trabalhamos com ética, transparência e responsabilidade, estamos contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e fraterna. E falando em servir ao próximo, não podemos deixar de lembrar de São Mateus. Ele que é padroeiro dos contabilistas, que atuava na área da contabilidade pública, um publicano que se tornou discípulo de Jesus e deixou a sua profissão para seguir o mestre. E também podemos lembrar de São Bernardino de Siena, que além de ser um grande pregador, também trabalhava como contador e administrador para ajudar as pessoas. Falando também em arte sacra, temos o nosso convidado muito especial, o Walter. Ele que é iconógrafo e que usa essa profissão também para evangelizar, né, de modo direto, inclusive, né, e levar a mensagem de Cristo por meio da arte. O Walter vai nos falar sobre um pouco dessa profissão, da arte sacra, como ela pode levar as pessoas a um encontro com Deus. E também como a sua formação pode ser importante na prática dessa iconografia. Então, pessoal, vamos aprender juntos como podemos levar a mensagem de Cristo por meio das nossas profissões. E lembre-se, esse episódio ele vai estar disponível para você nas plataformas de áudio de podcast, para que você possa escutar quando e onde quiser. Espero que vocês gostem desse episódio, pois ele vai ser muito útil. E olha só, eu tenho esquecido toda vez de lembrar para vocês que nós temos o nosso blog, é www.fidelidadedacruz.com.br/blog. Toda semana temos um conteúdo novo para vocês, complementando um pouco do que nós estamos aqui falando nesse podcast, nesses episódios, toda semana. Participa com a gente, vai lá, distribui também, né? Manda para todos os seus amigos. E eu vou chamar agora nosso queridíssimo e amigo fiel que vai estar junto com vocês nessa noite. Chega junto, boa noite, Vitão! Salve! Paz de Cristo, tudo bem? Ah, bonzão, fi. E aí, como é que você tá, fi? Meu irmão, eu tô bem, graças a Deus, né? Enfrentando aí os desafios da profissão, né? Tava É, isso aí. falando, tava falando sobre isso com os meus irmãos, né? Tava enfrentando um problema com um cliente na semana passada e esse problema tem me ensinado muito. Me ensinado que, a depender das outras pessoas, porque a minha área, que é a área de informática, ela é uma área meio, né? Então eu estou fatalmente dependendo de várias pessoas para concluir o meu trabalho. Isso às vezes é um peso para mim muito grande, porque pela minha independência, pelo fato de eu querer resolver, de eu estar ali no meio do fogo cruzado entre o fornecedor de serviço que não está fornecendo serviço e a pessoa que não está querendo me dar a solução para poder entregar para o cliente da maneira como ele precisa. Então a gente fica ali tentando fazer um meio de campo para que tudo funcione em harmonia. Então, se eu pudesse definir a minha profissão como uma parte de evangelização, é levar a harmonia
Digamos que eu tento semear a paz por onde eu passo. Né? Eu acho que é isso, se fosse definir minha profissão. E olha que eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? É curioso isso. Vendo você falar e também, né, já dando aqui também, fazendo aquela velha propaganda, lendo aquele subsídio que você colocou no blog hoje. Então, assim, dá para a gente ter um gostinho, né, um sabor melhor e saber aproveitar bem o podcast, tendo como referência isso daí. Então, se eu pudesse realmente definir a minha profissão, eu poderia dizer isso. Eu procuro semear a paz por onde eu passo. Não, e é engraçado que ao pesquisar, você vai vendo assim, tem muitos santos, né? Santos reconhecidos pela igreja, e tem diversas profissões. Não era um bando de ator, não, gente. Tinha um trabalho, tinha algo que desempenhava na sociedade e que, de certa forma, contribuía, né, no servir ao próximo. E a vocação, né, como o próprio catecismo diz, é natural de toda pessoa. Ninguém fica sem trabalhar. Ninguém. E por isso mesmo temos que aproveitar, né, essa nossa disposição já, né, de trabalho e elevar um pouquinho mais e fazer com que ela contribua com a comum unidade, né, com toda a comunidade das pessoas. Então, eu vou estar aqui nos bastidores, qualquer coisa você grita e a gente está aqui para resolver. Falou! Graças a Deus. Valeu. Bom, é isso. Então, vamos aproveitar o tempo e, sem mais delongas, vamos chamar aí o nosso convidado. Chega mais, Walter. Vamos nessa. Grande garoto. E aí, Vitão? Que coisa boa. Coisa boa demais. Tava comentando aqui nos bastidores aqui, a alegria, né, que a gente tem de se reencontrar. A gente tem tão pouca oportunidade de estar junto, né? O Elton morando em Anápolis e trabalhando nos mais diversos locais do Brasil, né? Espalhando aí o seu talento e levando a palavra de Deus através da sua arte. E, assim, é uma alegria poder estar aqui contigo, meu irmão. Seja bem-vindo. Cara, eu que digo, eu acho que assim que eu vi a tua imagem, a imagem do Abílio, deu explodir aqui de felicidade, explodir de alegria. Cara, eu conheço esses dois, nossa, e eu fiquei muito feliz por participar disso, principalmente falando de um tema que me é tão caro, né? Falar daquilo que eu faço e por que eu faço, né? Então, o motivo do que eu faço, né? Isso é sempre bom. Maravilha, meu irmão, que maravilha. Pois é, estava comentando aqui com ele mais cedo que esse episódio hoje vai ser igual tomar uma coca na sala de casa, só para botar o papo em dia. Verdade. Pois é. Meu irmão, eu já te conheço já há alguns anos, né? Graças a Deus, a gente já conviveu bastante junto, mas para nossa audiência que não te conhece, queria que você se apresentasse, né? Falasse um pouco da sua vida, um pouco da sua história e né, para a gente, de fato, entrar em como a iconografia entrou na sua vida. Então, queria que você introduzisse isso antes, né? Desse um preâmbulo para a gente saber quem era o Walter Wellington antes da iconografia, durante a iconografia e agora que você exerce com mais profundidade esse seu talento. Muito bem. Eu sou, né? Então, sou Walter Wellington, meu nome é Walter Wellington, eu sou pai de 9 filhos. Essa é novidade para você, Vitão. Pai de 9 filhos. Não é não, porque eu acompanho vocês na rede social, então tá tudo certo. Tô atualizado. Nada é novidade para o Vitão, então. Então, pai de 9 filhos, mas um no céu, né? A gente há pouco tempo teve uma notícia aí que a gente pensou que era outra gravidez, mas não foi bola fora. Então, ficou mesmo os 8 filhos nascidos, vivos aqui entre a gente e um no céu. Eu fui monge beneditino durante 6 anos e nesse período enquanto religioso, eu tive aulas teóricas no mosteiro de iconografia bizantina. Lá foi onde eu conheci, onde eu me apaixonei. Depois que eu saí do mosteiro, fiz um tempo de teologia, quase com a Abílio também, estudamos juntos na mesma faculdade. Eu abandonei cedo. E depois, não aguentei não, eu acho que não era para mim não. E aí foi
eu fiz cursos de iconografia com italiano, com monge camaldulense, com ucraniano, e assim fui me formando gradativamente até me tornar uma das referências nacionais de iconografia bizantina, fazendo trabalhos para a minha biblioteca católica, o santuário aqui perto, né, o santuário da Sagrada Família, aqui perto em Goiânia, na verdade, várias igrejas aí de Brasília, fora no Rio de Janeiro, Minas, no Nordeste algumas igrejas e assim por diante, né? Tem vários lugares. E ícones são... Eu já perdi a conta, tem em todos os estados brasileiros, em vários países também já tem ícones meus, então já estou me estendendo aí, né, para fora do país já com a graça de Deus. Amém. Eu fico muito feliz de escutar isso, né? Se eu não me engano, eu acho que aqui na Nossa Senhora de Fátima e na Aparecida tem ícones seus. Exato. Né? Pois é. Então, assim, todas as vezes que eu vou à missa, eu lembro de você, meu irmão. E rezo por você e contigo, né? Porque os ícones chegaram até mim e são uma inspiração belíssima, né? Dessa expressão da nossa fé. Né? Como dizia mesmo... Aí, ó, Tainan é nosso fundador. Benção, pai. Tudo bem? Olha aí. Opa, aí, veio o pedido agora. Ó. Sei quem é o símbolo da comunidade. Esse daí é o brasão, esse é o símbolo da nossa comunidade. Isso não é ícone, Tainan. A gente vai conversando para saber realmente o que é um ícone, né? Justo. E colocar isso dentro da vivência do trabalho, porque o ícone enquanto símbolo, tem várias coisas, né? O ícone é aquele sinalzinho de trânsito, é um ícone, né? Aquele sinalzinho que a gente vê do banheiro masculino e feminino, é um ícone, né? O Michael Jackson é um ícone da música pop, né? E assim por diante, mas não pensar no ícone religioso enquanto sinal de alguma coisa. Ele é presença, né? É outra coisa. Ele não é sinal da comunidade, ele é a comunidade, ele deveria ser, né? Então, não há um ícone que fale que é a comunidade. Se a comunidade é fidelidade da cruz, ou a fidelidade da cruz, o ícone seria o próprio Cristo, que foi fiel à sua cruz e não deixou de maneira alguma. Nossa, caramba, já começou bem esse negócio aqui, viu? Que maravilha. Só para aproveitar aqui, para dar um spoiler antes da gente começar, antes da gente mergulhar de fato, o Walter vai estar aqui no Decor Brasília, que vai acontecer nesse final de semana lá na Católica. Ele vai, inclusive, palestrar sobre ícones lá. Então, quem tiver interessado já sabe, né? Já pode se encaminhar para lá. Inclusive, pai, o Walter vai visitar a gente na sexta-feira, viu? Então, exatamente. Vamos nos preparar. Vou conhecer isso. Maravilha. Show de bola. Bom, então, vamos seguindo por esse caminho. E antes da gente, de fato, mergulhar no universo dos ícones, eu queria entender e passar para o pessoal, para a gente sanar essa curiosidade. Você deixou de ser monge. Em que ponto você conheceu sua esposa, né, a Tatiana, que inclusive é uma referência também em conteúdo, né? Ela é uma digital influencer no conteúdo da parte de formação feminina, né? Tem conteúdos belíssimos, conteúdos muito bons, e recomendo também que vocês visitem a página dela, porque ela tem muito a oferecer. Então eu queria saber quando foi que você conheceu a Tatiana, como que foi o envolvimento de vocês, e se desde o princípio vocês pensaram em ser uma família numerosa. Então tu vai me deixar em más lençóis, porque você conhece a história, cara. Mas o povo não conhece. Tá bom, tá tranquilo. Seguinte, assim que eu saí do mosteiro, eu já saí com uma exposição engatada lá em São Luís do Maranhão. Enquanto eu estava fazendo a exposição, eu preparei a exposição, vim a Ceilândia, no caso, né? Fui a Ceilândia, meus pais moravam lá, conheci a Tatiane, deixada em namoro pelo meu irmão Wagner. Então ela estava
deixando de namorar com o Wagner, e a gente namorou alguns meses, pouco tempo. E aí era o tempo que eu ia voltar a São Luís do Maranhão, era um dos mosteiros que eu morei, ia voltar para lá para dar continuidade à exposição. Foi quando ela me ligou, dizendo, não precisa voltar por minha causa não, você pode ficar por aí mesmo, que eu estou indo para Toca de Assis. E na Toca de Assis, ela passou 3 anos, coisa que eu não fiquei no Maranhão durante 3 anos, né? Eu saí logo, foi coisa pouca. Assim que eu terminei a exposição, voltei para Ceilândia e conheci... Bom, fiquei um bom tempo sem conhecer ninguém, sem namorar com ninguém. E aí depois eu namorei uma outra pessoa um bom tempo. Na Toca de Assis, a Tatiane passou 3 anos. Eu fui monge 6 anos. E depois que eu saí, namorei com uma moça durante uns 4 anos. Eu acho que sim, uns 4 anos. E aí foi o tempo que ela voltou da Toca, passou mais um ano namorando com outro rapaz. Eu levei um chute da minha namorada, ela dá um chute no namorado dela, e os dois meus solteiros, se lamentando ainda, um da vida religiosa, outro do pé na bunda que tinha levado, se encontra na Igreja Sagrado Coração de Jesus, que você conhece bem, né, Vitão? Sim. Lá em Ceilândia. E ela, todo com breviário, para rezar a liturgia das horas, hora média. Eu lembro até a cena, assim, sabe, me passa pela cabeça. Uma quarta-feira de cinzas, e eu lá, o que você veio fazer aqui? Ela, eu só vim rezar o breviário. Poxa, mas fica logo para assistir a missa, é quarta-feira de cinzas, vamos ficar logo. E assim foi, ela ficou. Logo depois a gente trocou telefonemas, e como já tinha vivido algum tempo atrás o namoro, nós tocamos em diante, né? Voltamos a namorar, então, dessa vez mais sério, né? Só que, veja só, Vitão, nem eu e nem a Tati, ambos eram ex-religiosos, mas nenhum dos dois vivia a castidade, nenhum dos dois se guardou assim um pelo outro e viveu aquele fogo danado da paixão, assim, sabe? E aí, bom, namoramos 1 ano e pouco, logo em seguida noivamos. No meio do noivado, a Tati engravida, eu engravidei a Tati, vamos dizer assim, mais certo, né? E aí a gente apressa logo para casar. Quem nos casou foi o Padre Ulisses até. Nós foi. E aí ele apressou, fez tudo. Até o Padre Ulisses falou uma coisa muito interessante, porque a gente estava se lamentando que não ia conseguir se casar. Aí ele virou para a gente e falou assim, como não? Igreja vocês têm, que foi justamente essa que a gente pintou, né? Igreja Sim. Vocês têm, padre vocês têm, só precisa de testemunho. Pronto, venham. E foi assim o casamento, sabe? Tinha a igreja, nós tínhamos testemunhas, tínhamos o padre, casamos. Não tinha festa depois, não tinha, pensamos como fala, recepção, essas coisas, nada. Para nós, bastava somente o sacramento. Assim que tivemos o sacramento, fomos morar agora sim, realmente morar na mesma casa, e nunca imaginamos em ter uma família numerosa. A única coisa que nós queríamos, não é à toa que, veja só, o espaçamento de idade entre a Clarice e o Bernardo é de 3 anos. Do Bernardo para a Catarina é 1 só. Da Catarina para os outros é de 1 em 1 praticamente. Tem 1 só entre um e o outro, que são 2 anos de idade. O que a gente pensou é que um filho casal estava de boa, de bom termo, né? Um casalzinho. Ia ser Clarice e o Bernardo, só, que foram os 2 primeiros, né? Catarina foi um acidente. Sabe aqueles acidentes? Todo mundo fala, não, aconteceu por acidente. Que acidente? Que acidente? O povo fala isso, mas a gente desconsiderou completamente esse acidente, sabia que realmente não tinha sido acidente. Agora, sabe o que foi acidente da Catarina, e que assim foi sucessivo em todos os outros? Foi o parto. O parto da Catarina foi sinistro, porque a gente pensava em fazer aqueles partos naturais,
dentro da banheira, aquela coisa toda, e deu tudo errado. A Tati, né, foi parir dentro do quarto, eu que fui o parteiro, e assim por diante. E Eu lembro disso. Foi tão engraçado que logo depois da Catarina veio a Bárbara. Bárbara também, eu fiz o parto da Bárbara no banheiro já, né? Até os meninos então, falou assim, afinal de contas, vocês nasceram aonde? Aí um fala assim, eu nasci no hospital de Ceilândia, o outro eu nasci no hospital de Taguatinga, o outro eu nasci no banheiro, eu nasci no quarto. Assim, né? Lá em casa depois chegou no nível que todos os outros foram nascidos de maneira muito natural. Natural a ponto de ser eu e a Tati. Alguns outros foram uma equipe médica que estava junto. Mas eu fiz o parto junto com a Tati. E esse senso, o sentido de família numerosa, teve a partir de uma doutora, daí mesmo do Distrito Federal, Brasília, a doutora Marli, mais conhecida do que tudo aí, né? Que ela faz o MOB, né? O método de Billing. Então, ela quem nos indicou como seria melhor se livrar dos anticoncepcionais e aderir a um método mais natural, né? E foi até engraçado que a Tati não queria de jeito nenhum isso para ela. Ela queria um jeito de, assim, de ter o anticoncepcional, contando que não matasse seus filhos, como a pílula anticoncepcional abortiva, né? Mas enfim. E aí a doutora Marli virou assim para ela, depois de tentar convencer de tudo quanto é forma, ela virou para ela e falou assim, poxa, a Clarice, é a nossa primeira filha, a Clarice é muito ruim, não é? Ela é uma péssima filha. Aí a Tati, não, que é isso? Ela é linda, ela é maravilhosa, uma filha incrível, ela é obediente e tal. Começou a falar das qualidades, né? E aí a doutora virou para ela e falou, não, ela deve ser muito, muito difícil. Ela, não é não. Como é que você fala uma coisa dessa da minha filha? Ela falou, é claro, simples. Por que você não dá um irmãozinho para ela? O maior presente que ela ia receber. E aí essa foi um chute na cara da Tati. E a partir disso ela tomou consciência, né, da coisa e foi entendendo que a vida era muito mais vivida, dada para Deus, do que com todo o seu egoísmo, né? Eu acho que esse foi um passo maravilhoso. O segundo passo foi o parto do Bernardo. O parto do Bernardo foi de todo muito invasivo, muito invasivo. Eu estava lá, né? Então, não fazendo parto, né? Como o Bernardo não foi. Mas eu assisti todo o parto, a gente podia assistir, né? Então era acessível. E, nossa, foi ruim demais. E aí, por conta disso, a Tati começou no Facebook a fazer um trabalho de conscientização das pessoas a respeito do parto, dessas invasões, né, no parto. Se chama Auxílio no Parto, lá no Facebook. E aí, e nisso, a gente tinha que dar um certo exemplo, né? E aí o exemplo veio com um tanto de filhos, né? E aí a gente até sente saudade, já tem 1 ano e pouco que tivemos o último filho, né? E até agora não está vindo mais. Mas, cara, é muito bonito isso, porque eu lembro bem desse relato da Tati, e lembro quando ela começou a página. Tanto que quando a Isabel nasceu, eu fiz um relato e mandei para ela, né? Para ela postar, inclusive. E eu lembro que a minha cabeça e a cabeça da Camila era muito fechada em relação a esse lance da família numerosa. Mas à medida que a gente vai estudando, e à medida que a gente vai se aprofundando, a gente vai entendendo que faz muito sentido, né? Tanto que nós tentamos, assim, muito, né? De 5 gravidezes que a Camila teve, sobreviveram 3, né? E foi assim, bem difícil para a gente no começo se conscientizar disso, mas uma vez que a gente se conscientizou, a gente entendeu que faz muito sentido e que é exatamente isso que Deus quer que a gente queira também, né? Porque vem da nossa liberdade querer ou não querer, né? Mas, assim, eu posso dizer que o exemplo de vocês
assim, motivou muitas pessoas, sabe? A olhar as coisas de uma maneira diferente. Porque, claro, né, em primeira instância você olha, você sente a estranheza daquilo que você não faz, né? Então você olha, toma o baque, aí você pensa, meu Deus, mas será? E tal. Aí quando você vai vendo, faz sentido, faz muito sentido, né? Faz muito sentido. E assim, eu posso dizer que o exemplo de vocês, assim, me ajudou bastante no meu caminho, né? Como esposo, como pai. Muito legal isso aí. Muito massa. É bem motivador ver a família de vocês. É muito legal. Eita! Então, assim, para não virar um papo só de compadre e comadre, e assim, vamos adentrar então aí na parte dos ícones, né? Como que de fato assim você percebeu que a iconografia poderia realmente de fato ser uma profissão? Você saiu do mosteiro, fez os cursos e aí você, em um determinado momento, você fala assim, não, beleza, estou pronto para fazer isso. É isso que eu quero, é aqui que eu vou trilhar. Como que foi esse caminho? Foi uma coisa natural? Foi uma habilidade que você foi absorvendo e de tanto você ver e se apaixonar, você já começou a desempenhar? O primeiro ícone que você fez já deu certo de cara? Como que foi isso? Como que foi o processo? É meio complicado isso, porque eu nunca pensei que eu seria iconógrafo, com todo o peso que a palavra tem, sabe? Depois eu vou falar mais ou menos que peso é esse. Ou então você escreve aí e me lembra depois, tá? Porque eu sou ótimo para lembrar, para não falar o contrário, né? Mas então, o fato, quer dizer, eu pintava no mosteiro para manter o mosteiro, né? Eu arriscava alguma coisa, eu sabia a teoria, mas arriscava uma coisinha ou outra em acrílico, não era nem têmpera. A gente pinta, gente, olha só. Isso daqui é gema de ovo, ó. Gema de ovo com cerveja, para falar a verdade. A pintura é feita com gema de ovo e cerveja. E lá eu pintava com tinta acrílica. Eu pensava que era para manter o mosteiro. Só que as demandas foram ficando muito intensas, muito grandes. Eu saí do mosteiro, eu pensei, puxa, eu devia ter saído pelo menos com a clientela que eu fiz lá, né? Mas a gente pensa o seguinte, enquanto monge, qualquer coisa que o monge faz, qualquer coisa que o religioso faça, qualquer coisa que, sei lá, a monja, a religiosa faz, ele tem um sentido maior, né? Ele tem, as pessoas pensam, se ele é religioso é porque ele reza, então o que eu estou comprando é fruto de oração. Ótimo. Então, puxa, eu já estava do lado de fora, eu não ia ter toda essa inteligência, né? Esse modo das pessoas pensar a respeito de mim, porque eu era um ex-monge. E o ex-monge tem um peso imenso de aquele que pegou no arado e voltou atrás, sabe? Então, é mais ou menos esse que é o peso que um ex-religioso, um ex-seminarista, um ex-sacerdote carrega, é isso daí. E as pessoas taxam isso da gente, né? Então, com esse sinal que eu tinha, mas aquela tendência à pintura, que eu só fui descobrir depois nos primeiros cursos, que eu tinha realmente uma tendência a pintar, nunca se faz um curso de iconografia pensando em vender os ícones. De jeito nenhum. A iconografia, os ícones, é para evangelizar. Não há um ícone sequer que não seja feito a partir da doutrina da igreja ou da Sagrada Escritura. Então, por que eu vou pegar a Sagrada Escritura, um pedaço da Sagrada Escritura, escrever com a minha própria mão e vender para os outros? Tá. E isso há possibilidade na medida não do iconógrafo, mas daquele que quer. Né? Aquela pessoa que está encomendando o ícone, ele pensa isso. Eu vou encomendar um ícone justamente porque é feito em oração. Ele precisa ser religioso? Não mais. Ele precisa ser um monge? Não mais. Agora, um leigo pode fazer. Né? Eu digo não agora, né? A partir de mim. Mas a partir da Idade Média já tinha leigos fazendo, né? Não era só monges. Ainda tinha muitos monges, mas não só monges. E aí foi que
quando eu comecei a fazer muitos ícones, a dar de presente para um, a dar de presente para um padre, eu dei de presente para um bispo lá do São Luís do Maranhão, e aí eu fui ficando conhecido sem saber por quê, né? Assim, tão conhecido nesse meio. E aí eu fui começando a trabalhar, não com o ícone portátil, mas com pinturas em igrejas. A primeira pintura na igreja, eu nem sei se ainda existe, eu acho que sim. Foi lá no Sagrado Coração de Jesus, no salão do Sagrado Coração de Jesus, eu nem sei se... Faz tempo que eu não vou lá, mas um dia... Faz tempo que eu não entro lá também, mas eu acho que existe. Ainda existe, será? Eu acho que sim. Acho que o Vaguinho vai saber falar isso pra gente, eu não sei dizer, realmente. Será que o Vaguinho tá por aí? Pois é, eu convidei, né? Tomara que ele apareça. Ô, Vaguinho, se você estiver aí no chat, vê aí se lá na... Era em dois lugares. Lá no salão, que foi o primeiro, foi lá, e na São José, na Capela do Santíssimo da São José, também lá em Ceilândia. Foram os dois primeiros, do padre Ernesto. E ele me deu um apoio tão grande de me dar essas duas igrejas para pintar, as duas capelas dele, né? Duas igrejas. E eu pintei e depois sumiu de novo. Ninguém mais queria saber, e eu entrei numa baita depressão, porque era a única coisa que eu sabia fazer, né? Então, como ex-monge, era a única coisa que eu... E entrei numa baita depressão, e aí eu falei, não, eu ainda vou continuar fazendo isso. E aí eu fui trabalhar numa livraria, enquanto fazia isso, continuava pintando ícones, pintava ícone, dava de presente para uma pessoa, dava de presente para outra, trabalhando na livraria. Depois fui demitido, e quando eu fui demitido, foi uma coisa tão de Deus, porque eu já estava casado, e aí começaram a surgir igrejas para eu pintar. Igrejas grandes, aí veio a do Padre Ulisses, depois veio Padre Wilke, depois veio outros lá para Sobradinho, Grande Colorado, depois para o Goiás, já... Niquelândia não, um pouco lá para perto de Niquelândia, esqueci o nome agora. Vários outros lugares, né? Em Goiás, em muitos lugares do Goiás. E aí sim, eu voltei para a iconografia portátil, mas depois de ter esgotado e muito as possibilidades de me aventurar nas igrejas, né? Teve Vitor, que eu pintei um painel de igreja de mais de 9 metros de altura. Só o Cristo era de 4 metros de altura. Nossa. Foi muito grande. E ali, para mim, foi o maior desafio que eu fiz, né? Foi esse. E ainda tem mais igrejas para eu pintar aqui em Goiânia. Que maravilha. Bom, o que eu acho mais interessante disso é uma coisa que vale a pena a gente lembrar. Você vê, eu saí do mosteiro e continuei fazendo a mesma coisa, mesmo sem opções. Por que eu fui pintar ícones, sendo que não tinha pessoas para comprar? Por que eu fui pintar ícones, sendo que não tinha para quem eu dar, sabe, presentear? Mas eu fui fazendo isso hoje, quer dizer, agora, atualmente, 25 anos que eu faço a mesma coisa. Então, uma das virtudes maiores que eu gostei foi a virtude da paciência, a virtude da perseverança, a virtude da gratuidade. Eu sou agradecido mesmo por tantas pessoas que passaram na minha vida e me apoiaram nessa arte. Hoje, a gente percebe que, e é o que eu passo para os meus alunos, que a iconografia é uma escola de virtudes. Uma escola. O nosso trabalho é uma escola. Sabe, aquele cara chato que me enche o saco todo dia, é uma escola de paciência para mim. A cliente que eu preciso explicar não sei quantas mil vezes, sabe? Uma escola de perseverança que eu tenho que passar por essa escola, né? E tantas outras virtudes, que não basta falar só as virtudes que eu já atravessei, mas tantas outras virtudes que o meu trabalho me ensina, o seu trabalho, Vitor, todos vocês que estão aqui
que estão participando desse bate-papo também ensinam, né? Então, olhem, é um jeito que eu sempre penso nisso quando estou trabalhando. Olhem para o trabalho enquanto não que evangelizam o outro, porque a maior burrice da nossa vida, Vitão, é quando a gente para e olha para o meu trabalho enquanto evangelização do outro. E não é o outro que deve ser evangelizado, somos nós. Qual é a escola, né, da virtude que a gente está entrando? Eu vou voltar de novo à fidelidade da cruz, porque o meu ADC também se chama Santa Cruz, né? De iconografia Santa Cruz. E eu tenho uma admiração, um encanto, um amor imenso pela Santa Cruz. E uma das escolas maiores da minha vida é a escola da Santa Cruz, né? É sofrer junto com Cristo. A escola do sofrimento. Agora, prestem bem atenção na palavra sofrimento. Ou que é a junção de duas palavras, né? Sofrer, não, tira a palavra mente, né? Sofrimento, mas sacrifício. Eu acho que sacrifício fica mais bonito do que sofrimento. Sofrimento, sei lá, a gente deitado lá na camazinha do dentista, ali é um sofrimento, né? Então, a outra palavra seria melhor, né? Oi, Vitor, qual foi a outra palavra que eu falei? Sacrifício. Obrigado. O sacrifício é maior. O sacrifício é eu poder estar na cadeira lá do dentista e colher dali algo maior, né? Então, por que eu tô sofrendo ali? Qual o motivo de eu sofrer? Então, o sacrifício é uma palavra bonita e a união de duas palavras. É sacra, que vem do sagrado, do santo, e facere, que quer dizer fazer-se. Fazer-se santo. Fazer-se sacro. Ser santo. Ser santo. Sabe, o sacrifício é isso. Sabe, a busca da santidade. E a santidade não é aquela santidade, o santo que foi canonizado. Não, é o sacrifício que a gente faz diariamente. Volto de novo ao trabalho, ao nosso local de trabalho. A todos, vocês sabem quais são os momentos de sacrifício que vocês fazem. Ao se levantar às 5 horas da manhã já é um sacrifício. Senhor Jesus, eu te ofereço esse momento de que estou levantando às 5 horas da manhã para iniciar meu trabalho. É seu esse momento, Senhor. E assim já começa o início já de oferecimento dos sacrifícios para Deus. Quão grande, Vitor, é esses momentos. Senhor Jesus Cristo, estou com a raiva imensa, mas eu vou ter que pegar um ônibus lotado. Mas é por ti, Senhor. Receba isso em tuas mãos. Receba em tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Meu Deus do céu! Então, o fato do sacrifício, ele santifica toda e qualquer trabalho, toda e qualquer situação. Olhar para o sacrifício não com medo da cruz, mas ir a ela com todo amor, sabendo que lá vai encontrar o próprio Cristo, aquele Cristo de braços abertos, mas não mais crucificado. Sabe, a gente vai à cruz sabendo que vai encontrar Cristo não mais crucificado. Esse é o nosso sentido do trabalho. Se a gente parar e olhar o trabalho dessa forma, o trabalho fica outro. Sabe, o meu trabalho é fácil. Assim, ele é auto-evangelizável, né? E as pessoas olham para ele e, nossa, como isso me tocou. É lindo esse trabalho. Parece que você... não, como é que é? Me dá nos nervos, sabe? E é terapêutico. Sabe? Daqui tento é bem grande, ó. A gente pega bem aqui embaixo, dá vontade de pegar esse tento aqui e arremessar assim na cabeça da pessoa, sabe? Meu Deus do céu, não é terapêutico não.
Porque esse trem, em primeiro lugar, para quem trabalha com pintura, mexe muito com nossos neurônios. A gente tem que parar e pensar qual tinta misturar para dar certo. E se errar, já não tem mais conserto. Tem que pensar no prazo de entrega. Esse daqui, esse grandão aqui, é para entregar. Entregar não, porque ele é encomenda daqui de Anápolis. Mas eu quero levar ele para o Decor agora, dia 28. Então, falta pouco tempo, né? Mas, enfim. E aqui ainda falta muito para pintar. E se eu pensar em todo o sacrifício, todas as dificuldades que tem no meu trabalho, eu empaco. Sabe? Eu não vou para frente. Agora, se eu olho o meu trabalho como motivo e como meio de alegrar Jesus, o que eu penso é isso. Poxa, Jesus, para mim ficou muito bonito. Você gostou? É isso que eu penso. Você gostou? E a gente sente no coração se ele gostou ou não. Ou mesmo na própria consciência, sabe? Não vamos ser tão poético, sentir no coração. É na própria consciência. A gente sente na consciência se ele gostou ou não. E se ele não gostou, é porque alguma coisa eu fiz errado. Se eu fiz errado, dói na consciência. Simples assim. Eita, nós! Cara, muita coisa do que você falou vem muito de encontro ao nosso carisma, né? Essa parte do sacrifício, de ser santo, de tornar santos atos, de canalizar aquilo que você não gosta de fazer, ou que você não se sente tão bem, como um sacrifício de louvor a Deus. Elevar, né? Você se elevar a Deus o seu fazer, né? Para que ele santifique, né? Então, eu acho que os fiéis da cruz que estão nos acompanhando estão empolvorosos agora. E muita coisa do que a gente conversou aqui, do que você relatou, vem muito de encontro mesmo ao nosso carisma. Isso nos traz um respirar novo, né? Perceber que outras pessoas que estão ao nosso redor, que fazem um trabalho belíssimo como o seu, também pensam dessa forma e vivem dessa forma. E no fim das contas é o que a nossa igreja nos ensina, é o que a nossa igreja nos pede, né? No final das contas. Um pouco indo agora de encontro ao que você estava conversando, sobre o seu trabalho. O que você acha que é a principal diferença entre uma pintura e um ícone? Né? Porque eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender. Eu mesmo, assim, eu fui entendendo à medida que fui convivendo contigo. Fui entendendo um pouco do seu trabalho, fui absorvendo. Eu tive essa oportunidade. Mas às vezes as pessoas não têm de saber de fato discernir o que é uma pintura, o que é um ícone. E queria também que você explicasse também, voltando naquela pergunta que você estava falando e naquela observação que você fez no começo, antes de você falar isso que você acabou de falar, o que de fato é um ícone, né? Para a gente poder também, a partir disso, entender a diferença, né? Adorei a pergunta, viu? Adorei mesmo. Porque, de fato, o leigo ele não vai conseguir olhar um ícone e saber a distinção. Isso é muito complicado, principalmente para quem tem os olhos não voltados, né, para as artes. Então, a arte, para as pessoas que não têm esse costume, é tudo igual, né? Então, é uma pintura, chega a comparar a iconografia com aquelas pinturas feitas no muro, grafite. E também não é isso. Então, dizer assim, para as pessoas que entendem, Vitor, você vai entender bem, mas para as outras pessoas que entendem de música, eu posso dizer o seguinte: o canto gregoriano está para a música sacra, assim como a iconografia está para a música sacra. O canto gregoriano é o pai da música sacra. Todo o resto, a música sacra bebeu do canto gregoriano para ser sacro. E toda a arte sacra, ela bebeu da iconografia para ser sacra. Então vamos voltar agora só para a iconografia. A iconografia, ela é uma arte sacra por excelência.
uma arte para ser sacra, eu queria que vocês entendessem bem a dinâmica que eu estou colocando aqui, são frases curtas, mas que vocês entendam bem isso. Então, deixa eu voltar. A iconografia, ela é uma arte sacra por excelência. E para ser arte sacra, eu pinto uma arte religiosa, com um tema religioso, e coloco dentro de uma igreja, e nessa igreja é celebrado o culto, né? A liturgia, a missa, a adoração, enfim, principalmente a liturgia, né? A liturgia da missa. Se eu pinto uma Sagrada Família e coloco na igreja, no domingo da Sagrada Família, dedicado à Sagrada Família, o padre vai lá e incensa e vamos fazer a oração da família aqui diante. Essa pintura que eu fiz é uma arte sacra, porque ela está no local de culto, está sendo venerada devidamente e incensada, com orações públicas e etc. Essa é a imagem sacra. Ou seja, o que faz a imagem ser sacra é o local de culto que ela está. Eu pego uma cópia ou peço para o mesmo artista pintar essa mesma Sagrada Família e vou lá e coloco na minha casa. Eu vou lá, rezo diante dela, acendo a velinha, em algumas casas coloca-se o incenso também. É arte sacra? Não. Porque o local de culto não é a igreja. Entendeu agora? Perfeito. Toda arte sacra, ele só é sacro porque está na igreja. Exceto, agora vem uma exceção maravilhosa, a iconografia. A iconografia ela é uma arte que é sacra por excelência. Agora volto a dizer o porquê. Primeiro porque ela obedece a cânones. Cânones são regras. Deixa eu ver como é que eu digo. Desde quando foi escrito a Sagrada Escritura, ou o Evangelho, já iniciou, então, as regras. O próprio Jesus, ele disse, eu sou o verbo que se fez carne, né? O verbo que se fez carne. Na verdade, ele não disse isso. Ele é o verbo que se fez carne. O verbo é uma palavra. E a palavra fazendo-se carne, ela assume um corpo. Assumindo um corpo humano, ele tem uma imagem. Então, o verbo, que é uma palavra jogada ao vento, no caso de Deus, não, é uma palavra criadora. Desculpa, Vitão. Ele assume um corpo humano, assume, então, uma imagem. Ele, então, é o primeiro ícone do Pai, é o próprio Cristo. Só um minuto. Fica tranquilo. Tem um copo d'água aí, ô Vitão? Não? Eu acho que agora vai. Então, a partir dos evangelhos, São Paulo mesmo também vai dizer, né? Cristo é a imagem, o ícone do Pai. Então, a Sagrada Escritura já começou a falar, a escrever sobre iconografia. Depois, os padres da igreja, ao mostrar, por exemplo, né, dentre outras coisas, mas, por exemplo, a mostrar que a aparição dos 3 anjos a Abraão no Antigo Testamento já era uma prefiguração da Trindade. Muitos anos depois, André Rublev, um monge russo, vai escrever o ícone da Trindade baseado nesse. Olha ele aqui. Baseado nessa passagem. E os padres da igreja entenderam ser a Santíssima Trindade, coisa que não estava explícita na Sagrada Escritura. Muito tempo depois, inicia-se os concílios, e o concílio de Nicéia, concílio de Trujillo, sei lá como é que se fala,
e outros concílios foram sintetizando o que poderia ser pintado, desenhado e se mostrado exatamente como algo religioso. Então, a iconografia ela foi absorvendo tudo isso e foi colocando dentro de si todas essas nuances, e isso foi tornando ela não somente uma arte qualquer, mas sacra por ser da igreja. É a única arte que é própria da igreja. Ela nasceu com as doutrinas da igreja, com as regras da igreja. Por isso que eu não posso inventar um ícone. Por isso que eu não posso... Tenho aqui o ícone da Trindade e pintar aqui, sei lá, mudar aqui tipo o rosto deles e dizer ainda que é da Trindade. Não, isso daí é diferente. Já não condiz com a doutrina da igreja. Veja só como... Só um parêntese. Tem algum padre aí? Será online? O padre Wesley estava conosco, não sei se ele ainda está. Você está por aí, padre? Sinaliza, por favor. Tá. Tinha... Padre Wesley? Era? Padre Wesley. Que massa. Legal. Eu acho que você vai encontrar muita gente lá na casa da comunidade. Ele tá sim. Tá, beleza. Tá tinha online. Uma que eu tinha que era sobre deixa eu lembrar, a procedência do Espírito Santo. O Espírito Santo procede de quem, afinal de contas? Porque aqui o Espírito Santo é esse. Aqui ele está olhando para o Pai. Ele só procede do Pai? Olha só o que uma pintura me faz pensar. Olha só a profundidade de uma pintura me remete não ao credo que a gente reza, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja. O credo niceno-constantinopolitano. É isso. Sabe? Então, o Espírito Santo, ele só procede do Pai? Procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado. Isso aí. Quer dizer, porque se ele procede só do Pai, por que de acho o Filho toca na mesa, que é a própria terra, junto com o Espírito Santo? Tá vendo os detalhes aqui? Perfeito. São questionamentos que eu faço para um ícone, para uma pintura, que ela vai me remeter lá no concílio, nem sei qual, concílio niceno-constantinopolitano. E sabe que coisa interessante? Então, o ícone, ele se aprofunda de tal modo na verdade, que o próprio ícone, ele não é reflexo da verdade, ele é a verdade também. Por isso que o iconógrafo, ele precisa saber não só de pintura, não só de teologia, mas de história da igreja, da cultura de outros povos e assim por diante. É uma coisa imensa. Maravilhoso. Nossa, eu acho que deu para ter um parâmetro muito claro assim do que é, né? Que no fim das contas a sua função como iconógrafo é contar a verdade, é não mentir, é não fazer a sua vontade. É isso, né? É basicamente isso. Mas muito bom, maravilhoso. E assim, é de fato isso, né? Quando você enxerga ali, que por exemplo, igual lá na Fátima, se eu não me engano, que tem os brasões dos evangelistas, né? Se eu não me engano. E aí você vai vendo Lucas e tal, e aí você vai se remetendo mesmo, de fato, o que cada um fez, como escreveu o evangelho, qual linguagem própria ele utilizou, o que tem em um que falta no outro, como por exemplo, que João falava de si próprio, relatando no evangelho. É muito rico, né? É muito rico. Vitor, sabe o que você está me fazendo pensar aqui? O mais interessante é que você olha para uma pintura. Isso daí é onde que você falou agora? Na Fátima, Nossa Senhora de Fátima, que eu acho que foi você quem fez. Aqui no balão, aqui na Samambaia. Samambaia? Sim, foi eu que fiz. Sim. Tá, não, então desse daí não vale, não. O que é bom a gente saber quando a gente entra numa igreja que foi pintada. Não é a história do artista,
não é o artista que fez, mas aquilo que está feito. Aí é que tem uma outra diferença da iconografia, é que o ícone a gente não assina. Não é... Pelo que eu não tenho outro aqui. Não é no... Deixa eu ver, eu acho que esse daqui tem, peraí. Deixa eu mostrar onde. Ops. Esse daqui é um ícone da Salus Populi Romani. Ops, aqui. Bonitão. Não assinei nele aqui, ó. Ops, cadê? Aqui, ó. Na frente dele, não. Mas olha atrás. Existe um certificado de autenticidade, onde eu falo tudo direitinho, pelo que aí vai estar contrário, né, as letras. Uhum. Mas eu falo a técnica utilizada, a adoração que foi feita em folha de ouro, o tamanho, o título, a data. Só atrás é que eu assino. Então, a assinatura do iconógrafo é feita atrás, não é para ele se mostrar. Quem deve se mostrar é a verdade, não ele. Perfeito. Assim como na pintura, durante a pintura, é uma coisa muito difícil a gente fazer, mas a gente faz. A gente reza bastante. Não só a liturgia das horas, como é rezada mesmo, isso daqui é de praxes. A liturgia das horas, no início, sempre no início e no fim, uma oraçãozinha pequena. Mas durante a inscrição do ícone, a gente está rezando: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tende piedade de mim, pecador. Sempre repetindo a mesma frase, né? É um querila isso. É uma ejaculatóriazinha, né? E tem a oração própria do iconógrafo também. Essas orações, ela faz também com que eu sinta essa presença, não só sinta, como tenha consciência da presença de Deus que está aqui, está nesse momento que eu estou pintando, que eu estou escrevendo, e no momento de auxílio. Sabe, Vitor, as pessoas olham para um ícone terminado e não imaginam o quanto foi difícil para um iconógrafo achar as cores certas. Essa cor, por exemplo, puxa, foi um achado, sabe? Eu gostei muito de ter encontrado essa cor, mas eu falei assim, ó, eu não estou conseguindo fazer essa cor. Me ajuda, isso para Deus. Me ajuda, Senhor, porque eu não estou conseguindo fazer essa cor. E aí, agora eu achei um tom certo, sabe? Não vou mexer mais nela, não. Agora a dificuldade está sendo essa daqui, ó, mas já está saindo. Perfeito, perfeito. E assim, eu vi assim que a sua arte te ajuda muito a se encontrar com Deus, né? E é perceptível também que a sua arte ajuda as outras pessoas a se encontrarem com Deus. Mais do que isso, como a gente mesmo estava conversando, a se encontrar com a verdade, né? A verdade relatada através dos ícones que você faz e daquela verdade que ele de fato representa enquanto verdade da igreja, né? E eu queria aproveitar essa deixa porque eu percebo que isso influencia na religiosidade das outras pessoas, influencia na vida das outras pessoas, e posso dizer isso porque é perceptível que cada dia mais você também vem furando bolhas, né? Um dos exemplos que a gente pode citar foi o trabalho que você fez com o Dr. Ítalo Massini, né? No livro dele. Então foi uma coisa que foi além da religiosidade, acredito eu. E aí queria que você relatasse para a gente sobre essa experiência, falar como que foi o convite, como foi que surgiu isso. Eu tenho acompanhado, tenho visto que a Tati tem ficado um pouco mais próxima também da Sâmia, que elas têm conversado bastante a respeito dos temas de família, de filhos, criação, entre outras coisas. E queria saber como foi que chegou em você, como foi que o Ítalo Massini conheceu o seu trabalho e te convidou para fazer as ilustrações do livro. Antes de falar sobre isso, você estava tocando um assunto a respeito de ajudar a outra a encontrar
todos, né? Uhum. Uma coisa que aconteceu aqui nesse local. Tranquilo, meu irmão, tranquilo. Aqui nesse local onde eu tô, é um Instituto Nautas. Está iniciando agora, né? Não tem nenhum ano, não tem nem meses, não tem nem dias, está começando agora, literalmente. Eu vim ser o primeiro a entrar aqui, né? E tem umas psicólogas, eu como artista e uma instrutora de fertilidade, né? O motivo desse instituto, motivo de ser, né, dizer assim, é para que eu vou falar bem assim mesmo, sabe? Salve a pessoa por inteiro, sabe? Corpo, alma e espírito mesmo, sabe? E uma das psicólogas, depois de atender, ela trouxe uma menina com depressão profunda, e entrou no ateliê. O ateliê era lá na sala de estudo. E as duas ficaram em silêncio por um bom tempo, né? A tal ponto de a paciente chegar assim para ela e falar assim: agora eu entendo o sentido. Só, sabe? Não preciso falar mais nada. Foi muito interessante. Para mim, principalmente, para eu entender o meu sentido aqui, que eu não estava entendendo. Então, a pintura, ela tem essa capacidade mesmo, sabe? De atingir, não atingir pelo olhar. Me fala que a alma, não, os olhos é a janela da alma, né? Então é justamente isso. A gente atinge a alma da pessoa pelo olhar. E um olhar da beleza verdadeira, né? A beleza como verdade. E assim pode salvar a pessoa, como disse Dostoiévski, né? E se a beleza salva através dos ícones, principalmente. Eu falo isso porque Dostoiévski era russo, então dá para dizer bem sobre isso. Agora, indo para o Dr. Ítalo, foi uma coisa muito interessante, porque ele já me seguia durante um ano, ele foi literalmente um paparazzi da minha vida. O que eu postava, ele ia lá, curtia. As lives que eu fazia, ele ia lá e participava. Mas, tipo, participava, eu sei que ele participava até o final, mas não dirigia uma palavra sequer. E, deixa eu ver, eu acho que durante um ano, no ano seguinte, ele falou: tenho te observado. E sei que você é uma pessoa de boa índole e tal, não sei o quê, a sua família, eu tenho... E falou bastante da gente, né? Ou seja, ele entendeu o que estava querendo. E ele falou: eu quero uma pintura sua. E aí ele pensava que seria no consultório dele ou no escritório, alguma coisa assim, né? Até então ele ainda tinha escritório, algum lugar para fazer uma pintura na parede. E aí, um ano depois, ele volta a conversa, ele não liga, ou melhor, ele não fica no chat assim, não, porque não tem tempo, ele liga, geralmente ele faz a ligar. E não liga para falar assim, ele tem que ligar conversando, né, vendo a pessoa. E o mais interessante, essa é só uma curiosidade, que uma vez ele ia ligar, ele me perguntou: Walter, eu posso te ligar? Pode. Na hora, caiu o negócio da criança debaixo da mesa. E eu levei para debaixo da mesa o celular para pegar o negócio da criança. Naquele momento ele me ligou e eu atendi debaixo da mesa, né? E aí bati com a cabeça no tampo da mesa, foi muito engraçado. Pedi desculpa, ele riu até. Essa a gente respeitando, sabe? A partir dessas coisas simples da vida. E aí ele me pediu para eu assisti um curso que ele havia dado sobre os 4 temperamentos. Não era o primeiro que gerou o livro, não. Foi um outro repaginado, muito mais poético, como ele dizia. E eu assisti todo, ele falou: e aí, o que você achou?
Eu falei, cara, simbólico demais. Quando eu falei simbólico demais, ele falou, então tá, é você mesmo. Você vai ilustrar um livro para mim e vai ser baseado nesse curso. Eu, tranquilo, coisa nenhuma, eu nem sabia que... Aí, o mais engraçado foi que ele me mandou o manuscrito do que seria o livro, que na verdade era só uma transliteração do curso. Eu ilustrei a transcrição, não o livro, e ficou belíssimo. E aí eu me superei, assim, por um lado, que eu saí da minha bolha, né, assim como você falou, né, literalmente, mas sem deixar a simbologia. Isso que o Ítalo queria. E outra coisa, sem deixar de ser católico, ser cristão. E agora, quem tem esse livro, você tem, não, né? Não tem. Tá. Quem tem o livro e que estiver assistindo vídeos, vocês vão lá no fundo, ou então durante as ilustrações, vocês vão ver no cantinho, canto superior esquerdo de quem vê, uma cruzinha. Sempre vai ter uma cruzinha lá, em cada uma. Então, foi algo que eu quis, ele aprovou, e aí a gente colocou. Cara, perfeito, perfeito. E assim, é bonito, sabe? Saber que essa expressão tem chegado a lugares em que a gente não imagina. E que acredito que a proposta do Ítalo foi justamente por reconhecer em você uma verdade que é sua, né? Como você mesmo disse, ele te observou durante um tempo, ele quis ver se você era autêntico, quis saber se o que você falava era verdade, queria saber se o que você fazia você realmente tinha conhecimento, e a partir daí rolou esse fruto, né? Que maravilhoso. O pessoal aqui no chat aqui está perguntando se você já foi locutor da Nova Aliança. Já sim, durante 4 anos, acho que foi 4 anos e meio, já sim. Pois é. Eu lembro dessa fase aí também. Acho que você estava no lugar do Eliezer, é isso? Olha, para locução, eu era o quebra-galho, né? Eu trabalhei muito na produção dos programas do Ricardo Brandão, do Eliezer. Tinha um outro programa de educação também. E tinha... Pô, pena que não foi para frente. Aquele programa eu gostava demais. Um de rock. Cara, era... Pô, caramba, até Padre Wesley, ele fez a locução comigo algumas vezes. Nossa, foi muito bom. Perfeito, muito bom. Bom, a gente meio que já está se encaminhando aqui para o final, e eu queria, para encerrar, queria ver com você umas 2 perguntas ainda para a gente encerrar esse papo. A primeira é que eu percebo, né, que no início, como você mesmo falou, que você enfrentou dificuldades, que você enfrentou desafios e tudo mais, né? Mas eu acredito que isso também te moldou, né, para ser o iconógrafo que você é hoje, né? Tu justamente ter passado por isso, ter ganhado tenacidade, ter ganhado paciência, como você mesmo relatou aqui. E falando como leigo, olhando, e também tendo como base de julgamento os 25 anos que você tem de profissão, né, e de atuação, eu acredito que para chegar no grau onde você está e desempenhar o papel que você desempenha, tem que ter muitas horas de voo, vamos colocar assim, né? Você precisa ter muita experiência, você vai conhecendo, vai fazendo cursos, vai entendendo, e deve ser, sei lá, um oceano azul imenso que você vai desbravando pouco a pouco. E aí eu te pergunto, essa sua área, em relação ao conhecimento, em relação ao que você faz, ela é uma área fechada, onde você já conhece tudo aquilo que você tem que fazer, ou é alguma coisa que você tem uma atualização até hoje? É uma coisa que existe uma tendência que pode ser desenvolvida, uma técnica que pode ser aprendida, ou algo do tipo? Como que funciona isso? Que maravilha de pergunta, viu? Bom,
eu comecei. Eu dei o primeiro curso no módulo 1, módulo 2, módulo 3, são 7 módulos. Aí, a partir de então, eu posso ajudar um mestre a gente chama mestre. Mestre que é o professor, tá? Perfeito. Então, a gente já pode ensinar, ou melhor, auxiliar um mestre. Tá, beleza. Aqui, aí em Brasília, foi lá em Brasília mesmo. Em Brasília, eu auxiliei um mestre iconógrafo italiano, Giancarlo Pellegrini. Isso, para mim, foi um baita como fala, reconhecimento. O meu maior reconhecimento, para você ter uma ideia, Vitor, não foi fazer o livro do Ítalo. Isso é assim, um reconhecimento externo que as outras pessoas me viram, sabe, como artista, como ilustrador, coisa que ilustrador eu não sou. Como artista, depois quando entrar no perfil como iconógrafo eu sou. Aí agora eu sou. Mas agora, para mim, o maior reconhecimento foi um mestre no gabarito do Giancarlo Pellegrini olhar para mim e falar assim: você vai ser meu assistente. Tá. Depois que eu tive a experiência de ser assistente dele, eu até ganhei um certificado de assistente. Ele brincando comigo, sabe? Ele falou assim: eu vou te dar um certificado de assistente. Aí me deu o certificado. Aí depois disso ele falou assim: você é mestre, você tem que ensinar. Mas veja só, quando um mestre fala que o seu auxiliar é mestre, sabe aquelas coisas assim, tipo karatê, sabe? Parece coisa do mestre que passa de mestre para aluno. A iconografia é mais ou menos isso. Mas eu sempre voltei de Giancarlo Pellegrini como mestre. Giancarlo Pellegrini tem um mestre dele que foi aluno de um outro mestre muito maior do que ele. Então, e assim por diante. Nunca vai parar minha formação. Nunca. Sabe? Primeiro porque o iconógrafo, por excelência, não sou eu, não é o meu mestre, não é o mestre do meu mestre, assim por diante, é o Espírito Santo. Ele quem plasma a matéria e dá forma, e dá imagem, e dá a corpo. O iconógrafo, por excelência, é ele. Então, toda vez que a gente vai fazer algum ícone, pede auxílio a ele, sabe? Pede que ele nos ajude. Então, tem sempre essa não só na técnica, como também na humildade, na paciência, na resiliência, sabe? Muitas vezes a resiliência ela vai falar muito alto na arte, na iconografia, como também nos estudos teóricos. Sabe, eu tenho uma pilha de livros que eu não sei tudo aquilo. Nem que eu pare minha vida inteira para ler aquilo. Tudo não basta. Tem muito livro em russo, muito livro em grego, inglês. A gente lê, mas não é assim tudo, né? Uma vez. Eu leio grego, tá? Eu leio russo. Eu vou falar logo bem assim, mas com auxílio do tradutor do Google. Nada como a tecnologia para nos auxiliar. É isso aí. Tá certo. Claro. Temos que lutar com as armas que temos. Né? Se Deus inspirou a tecnologia, tá aí, meu irmão. Tá aí. Né? Ué, só aproveitar. Maravilhoso, maravilhoso, meu irmão. E assim, a nossa última pergunta é a pergunta que é uma pergunta padrão aqui do nosso podcast. O nosso podcast se chama Gotas de Fidelidade. Se hoje você fosse pensar o que é a sua gota de fidelidade, qual seria? Minha família. Sabe, por incrível que pareça, eu olho toda a minha vida como iconógrafo e vejo que minha vocação é minha família. Eu deixei tudo, o mosteiro, não pela iconografia, mas por uma família que eu iria formar com o Tatiane. E não tinha que ser outra pessoa, tinha que ser a Tatiane. É uma coisa interessante, né? Quando eu paro e penso assim, caraca, eu nasci para formar uma família com a Tatiane Amaral. E a família que eu tenho
já era prevista por Deus desde sempre. Então eu tenho que ser fiel a ela. Embora que a fidelidade a uma pequena coisa, que seja, vou colocar aqui minha família, mas pode ser a iconografia, pode ser a minha vocação, o meu sonho, seja lá o que for. A gente tem momentos de quedas, né? E essas quedas muitas vezes faz com que a gente repense que fidelidade é essa, né? Porque a fidelidade muitas vezes ela é reforçada no momento de queda. Eu penso bem nisso quando olho para Pedro. Pedro, em pouco tempo, falou para Jesus: Não, Jesus, eu morrerei junto com você. A gente viu há pouco tempo na Semana Santa, né? Eu irei, serei crucificado por você. Ele era fiel a Jesus o tempo todo. O tempo todo. E aí Jesus dá a cartada lá, mas olha, cara, você vai me trair, bicho. Você vai me trair, cara. Como logo eu vou te trair. No momento de queda, ele só ergue de uma maneira muito mais forte e se torna aquele que está à frente do barco, que é a igreja. Então, há momentos, eu falo aqui com firmeza, a minha família, mas há momentos que eu olho para a minha família mesmo, meus filhos principalmente, que dá vontade de escanar cada um, sabe? Que eles... Se não for assim, nem é pai, meu irmão. Se tá fácil, tá errado. Quem tem 8, uma coléricazinha lá, sabe? A gente fica tipo, querendo esganar. E aí é a quebra de fidelidade que eu tenho, sabe? Por mais que eu achei tão interessante, eu falando agora de família, lembrando da Clarice quando ela era pequena, aí depois de tanta briga, tantas chamadas de atenção com ele, sabe? Falei, gente, como é que vocês gostam de um pai desse que fica brigando com vocês o tempo todo? E a Clarice era nova, devia ter uns 7, 8 anos de idade. Ela falou assim: pai, se a gente não tivesse você para colocar ordem, como é que seria essa casa? Eu falei, caraca, tem um menino com 8 anos de idade. As respostas deles não surpreendem de vez em quando. Então tá valendo a pena. Então eu volto à minha família. Essa é a fidelidade, a minha fidelidade. Maravilhoso, meu irmão, maravilhoso. Cara, assim, foi igual eu falei mesmo. Foi de fato tomar uma Coca-Cola na sala de casa. Foi sensacional. Olha, mas como eu vou aí para a comunidade, então eu espero que essa coca, o café, o chá, o leite puro gelado, um copo d'água, a gente estamos juntos. Não, que maravilha, muito bom, que massa. Então, assim, só antes da gente concluir, queria mandar um abraço aqui pro Alex, o Alex Batera, tá assistindo a gente. A Camila falou que tá com saudade de você, Camila, esposa. Ela deu também uma dica também, falou que o aplicativo Reverso é melhor para estudar do que o Google, a parte de tradução. Sério? Qual é Reverso? Reverso. Qualquer coisa eu te mando depois. Por favor. Beleza? É isso. Então, só recapitulando, viu, galera? O Walter vai estar no Decor, beleza? Se você quer ir lá, quer saber mais sobre iconografia, de uma maneira mais aprofundada, vai ter uma palestra só dele falando a respeito, né? Que ele vai conseguir falar com mais tempo, mais profundamente a respeito, né? Hoje aqui a gente teve a presença dele. Quero que vocês também nos sigam nas nossas redes sociais. Fique sabendo da programação da nossa comunidade, mas já adianto. Quinta-feira, atendimento de oração. Sexta-feira temos adoração, né? E no domingo nós teremos Santa Missa às 11h30 da manhã. Beleza? Esteja conosco. Vamos nessa. E agora, para nós encerrarmos, vamos fazer a nossa oração da Escola de Fidelidade. A nossa oração é assim, Walter. Vamos fazer nós dois. Então, eu faço uma, você faz a outra e nós vamos intercalando até concluir a oração. Em nome do Pai. Como é que é? Eu tenho um problema imenso. Não, se quiser, então. Se quiser também, eu posso fazer toda, não tem problema. Eu não consegui chegar. Então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai do misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tu que és fonte da luz e da ciência,
concede-me um coração ardente, fiel e sedento da sua vontade, para conhecer as suas obras e escutar o seu chamado à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e filho de Deus, quero permanecer aos pés da tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, sua mãe e nossa, e diante de suas dores cultivar um amor filial a Deus e a perseverar na vivência da sua palavra. Eu acho que falhou aqui. Abílio? Espírito Santo de Deus, fiel Consolador dos aflitos, derramai seus dons durante a minha caminhada evangélica. Fortaleça a minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Ó Santíssima e Indivisível Trindade, que é essencialmente dom de si, é amor na sua realidade original e infinita. Fortaleça-nos a testemunhar e viver a comunhão, a sua imagem e semelhança. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todos da Escola de Fidelidade e pelo mundo inteiro. Amém. Meu irmão, satisfação demais tê-lo aqui. Muita alegria mesmo. Muito obrigado pela presença. Fala pra Tati que nós estamos esperando ela aqui, viu? Convence ela lá, fala com ela. Que a gente quer bater um papo, quer muito aprender com ela sobre maternidade, sobre criação de filhos e sobre tudo mais que ela tem para agregar. E de repente marcar um encontro depois para ver vocês dois, para a gente trocar uma ideia também sobre vivência de casal, entre outras coisas. Eu sei que vocês têm alguns projetos juntos, então acho que vai ser muito interessante da gente pegar e informar a galera sobre isso. Olha só, Tainan, se você ainda estiver por aí, eu marco uma formação para casais que vai o casal para ir, tá bom? Perfeito, maravilhoso. Sensacional. Eu acho que não viu, mas se ele não ouviu, tá gravado. Eu mostro para ele depois. E na sexta-feira a gente vai ter a oportunidade de falar sobre isso. Eu acho que ele vai estar por lá. Verdade. Beleza? Então é isso. Beleza. Obrigado, meu irmão. Obrigado, pessoal, que esteve aqui acompanhando a gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Camila.